Olá, bem-vindo novamente. Aê, estamos de volta, finalmente, depois de muito tempo. Pessoal, queria me pedir desculpas a vocês pelo tempo que faz que eu não gravo essas aulas aqui para o YouTube. É porque depois da minha viagem de férias, passei 30 dias fora, 30 dias longe, juntou muita coisa para resolver, deixou um bocado de pepino para resolver, né, depois que a gente voltasse. E resultado, a gente voltou e tinha muito pepino para resolver e só realmente consegui voltar a gravar agora. Hoje é segunda-feira, que dia é hoje? Que dia é hoje? Dia 18 de agosto de 2014, tá? Provavelmente essa aula já vai estar sendo colocada hoje para vocês aqui, eu espero. E a gente vai voltar, sim, a um ritmo natural, a um ritmo sequencial, como eu tinha proposto, segundas, quartas e sextas, colocar um vídeo novo para vocês no mínimo, talvez dois, o que eu desejo era colocar dois, 1 hora de aula por cada dia, segunda, quarta e sexta. Vamos voltar nesse ritmo aí com todos vocês. A nossa última aula, a aula número 22, a gente viu o restinho de como o computador funciona, como as instruções dos programas fazem o computador funcionar, o que acontece no cerne do seu computador para ele funcionar. E comenta também se eu voltei mais gordo da viagem, se eu voltei melhor. Eu tirei aquela barba, deixei só o cavanhaque. Os comentários de vocês são importantes. Quem sabe eu tire tudo, né? Deixa a cara limpa. Vocês é que vão saber, vocês é que vão decidir. Só estou aqui de volta, é bom estar nesse ritmo de volta para vocês. A gente vai continuar com o material, na verdade é material novo, porque o que foi disponibilizado para vocês na internet ia até o slide anterior. E agora, aqui embaixo no YouTube, você pode ver onde buscar esse material. No texto aí da aula, explica direitinho o link onde você pode baixar este material, que na verdade eu coloquei ele num arquivo só. Então, todo o material da parte de hardware avançado, desde a nossa aula de número 11, tá? Nossa primeira aula de hardware avançado até hoje, vai estar nesse material de num único arquivo para vocês, tá? É um PDF que contém aqueles 3 slides e o espaço para escrever do lado, que a maioria disse que gostava desse espaço. A gente vai terminar hardware avançado e quando terminarmos hardware avançado, vamos mergulhar em redes e internet. Depois a gente vai ver Excel, Word e aí todos os assuntos restantes para deixar, como sempre, esse curso completo para você não precisar mais de curso algum na internet, ok? Não só na internet, mas em curso preparatório nenhum. Para informática, você não vai precisar de mais curso algum na sua vida. Esse é o intuito de eu estar botando esse curso aqui para vocês aqui no YouTube e sendo replicado lá no euvopassar.com.br, ok? Então vamos ao nosso slide, vamos tirar aqui o nosso background primeiramente. O slide está aí, eu vou ficar aqui à direita como sempre. Acompanhe pelo material. O que nós temos aí é a configuração de um computador, tá? Só que nós temos a configuração e nós vamos falar da configuração de uma forma mais detalhada do que havíamos falado na aula de hardware básico, né? Quando a gente fez uma visão rápida lá sobre computador, a gente fez uma análise rápida sobre uma configuração, eu apontei o que era cada ponto, cada parte do seu computador, mas a gente vai focar agora e vai analisar, vai ter mais slides para analisar, vai ter mais detalhes para analisar, a gente vai bem mais a fundo na configuração do computador, ok? Então tá aí, a configuração desse computador está dividida em 3 slides, 3 partes, essa é a parte 1, né? Nós temos a configuração aqui, a parte 2, ó, que começa ali com o modem e que vai até a placa de rede Wi-Fi, e nós temos a configuração parte 3 com alguns itens. Nós vamos estudar todos eles um a um, tá? Vamos estudar detalhadamente todos eles. E a cada estudo, a cada vez que nós entrarmos no estudo de um determinado item da configuração, esse item vai ficar em vermelho. Então a gente vai saber exatamente o que a gente está estudando, tá? Então vamos para o primeiro slide. Primeiro slide eu já marquei a primeira parte da configuração do computador com 3 itens. 3 itens que a gente conhece muito bem, não preciso falar sobre eles, tá certo? A gente já conhece realmente muito bem. Deixa eu lembrar aqui como é que eu troco a cor da caneta, eu acho que eu já esqueci até como é que eu troco a cor da caneta, cadê? Não, aqui eu troco a câmera, isso, a cor da caneta, cadê, João? Ah, tá, lembrei, ok. Deixa
Deixa eu voltar aqui. É lasca não lembrar das coisas, né? Porque faz tempo que eu não uso mesmo. Eu vim gravando aqui, eu já tinha configurado toda a minha mesa aqui para poder trocar a caneta de forma fácil, eu tinha esquecido. Então vamos ver aqui. Pronto. Vejam só, a primeira linha da nossa configuração, ela fala sobre o componente mais importante do computador. O componente mais importante do computador é o processador, ou seja, a CPU, né? Vamos chamar aqui, a gente já conhece como o nome correto, que é o processador, é o equipamento que atua como o cérebro do seu computador. Nós temos algumas características sobre o processador. Primeiro, o Core i7 é o modelo do processador fabricado por uma empresa chamada Intel. Então a gente, na verdade, não precisa decorar nome de processador. Na verdade, o ideal seria que a gente soubesse que processador pertence a que fabricante. Basicamente isso. Você vai nos seus estudos, muito provavelmente, se deparar com processadores da empresa Intel, como é o caso aí do Core i7, e também da fabricante AMD, que é a principal concorrente da Intel. Então, você vai encontrar processadores das duas fabricantes. Eu não tenho preferência por um ou por outro. Na verdade, existem pessoas que fazem essa diferenciação, preferem os da AMD, preferem os da Intel. Existem pesquisas que apontam para o da AMD ser melhor, existem outras pesquisas que apontam para o da Intel ser melhor. Seria o ideal, o mesmo que você fazer uma pesquisa para comparar, sei lá, que carro é melhor do segmento dos 1.0, que carro é melhor do segmento das SUV 3.4, aí vai. Fica uma coisa meio difícil da gente tomar partido. E no concurso público você não vai enfrentar esse tipo de coisa, tá? Então é bom saber quem é da Intel, quem é da AMD. Isso é basicamente o que você precisa ir. Você vai no site das fabricantes, como eu já havia anunciado na aula de hardware básico, vai no site da fabricante, lê um pouco sobre os modelos que existem e pronto. Certo? Aqui nós temos o submodelo, né? É o subtipo do i7 que está sendo vendido. Existem também vários subtipos de processadores. Então existe o Core i7 4790, o Core i7 4890. Existem variações, submodelos do Core i7, ok? Assim como existem submodelos do Core i5, do Core i3 e de outros processadores, tanto da Intel como das outras fabricantes, especialmente a AMD. Não há muito o que discutir em relação a isso, tá? É para decorar? Não, não é para decorar. Não, perguntas sobre processadores não incluem mais você saber se, na verdade, nunca incluir, né? Porque algumas bancas elas são meio absurdas. Elas decidem fazer perguntas totalmente absurdas. Perguntas que, por exemplo, seriam a comparação entre um Core i7 4790 e o Core i7 sei lá qual. Minha gente, esse é o tipo de pergunta imbecil que você não saberia responder e nenhum dos outros candidatos saberia responder, a menos que tivesse decorado toda a tabela de processadores. E se ele fez isso, não vai lembrar de outros assuntos, porque os neurônios foram todos gastos decorando nome e subnome de processadores, tá certo? Eu acho isso desnecessário. Mas aí, veja só, são 3 coisas sobre processador que precisam ser mencionadas aqui. Primeiro é o modelo, tá? Ó, modelo aqui, submodelo no caso. Em seguida, a frequência ou clock, isso a gente estudou. Um processador ele segue um ritmo de trabalho, segue um clock, segue uma frequência de trabalho que é medida em hertz. Esse número aqui, 4 GHz, está errado. O meu slide está errado, viu? Não existe um processador hoje com 4 GHz. Certo? Eu acho que isso aí era 2.4. Eu apaguei sem querer. O número certo era 2.4. Bom, o que importa é que se é medido em hertz, você sabe que isso aqui é clock. Frequência do processador. O ritmo de trabalho do processador, ok? E este nosso processador aqui, ele tem 8 megabytes de memória cache. 8 megabytes de memória cache. Existem processadores com mais memória cache, existem processadores com menos memória cache. Mas você lembra o que é memória cache? A memória cache é aquela memória escondida dentro do processador. É um tipo de memória RAM, ela é fabricada com circuitos de memória SRAM, lembra? SRAM significa RAM estática. É um circuito de memória RAM mais rápido do que a memória RAM principal.
E a quantidade de memória cache, quanto maior é a memória cache, mais ajuda o processador a guardar componentes que ele julga serem frequentes, que eles precisam ser frequentemente usados. Então, se o processador ele guardou dados importantes em sua cache, para que esses dados importantes pudessem ser utilizados novamente em procedimentos repetitivos que vão acontecer daqui a pouco, isso acelera, aumenta a velocidade dessa troca de dados. Então, a CPU guardou informações na cache. Quando a CPU precisar novamente daquelas informações, vai puxar da cache, não precisa trazer da memória RAM. A gente já viu isso. A gente analisou o funcionamento da cache algumas aulas atrás. Certo? Então, os processadores, eles têm um modelo, que é o nome deles, obviamente, e tem modelos mais rápidos e modelos menos rápidos. Processadores têm clock, então você sabendo que quanto maior o clock de um processador, normalmente mais rápido ele vai ser. E você tem memória cache. Memória cache, quanto maior ela é, mais rápido tende a ser o seu processador em operações repetitivas, em operações que requerem, que possibilitam buscar esses dados de novo. Um detalhe que é muito bom que se saiba é que clock não é velocidade. Eu já falei isso, eu sei que eu já falei, eu sei que estou enchendo o saco dizendo isso, mas clock não é velocidade. Clock é um dos fatores que influencia na velocidade, certo? Se você tem dois processadores exatamente iguais e a única diferença entre eles é o clock, então com certeza o que tem um clock maior vai ganhar. Porque o clock está atuando aí como uma espécie de desempate, é um critério de desempate. Então, se você tem um Core i7 blá 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 de 2.4 GHz e um Core i7 blá 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 de 2.8, o de 2.8 tende a ser mais rápido, ok? Porque ele é igual em tudo no outro. Agora você vê dois processadores, um Core i7 de 2.4 e um Core i5 de 3.0. Você pode afirmar que esse 3.0 ele é mais rápido que o 2.4? Não necessariamente. Mas não necessariamente, com certeza. Então tem muitos fatores, o modelo, a quantidade de cache, até a qualidade da cache, entre outros fatores que são importantes. Portanto, não põe na sua cabeça. Clock não é velocidade. Clock é um dos fatores dela, ok? Ali na primeira linha nós temos o processador, o cérebro do seu computador. Modelo, clock e memória cache. O clock ali está escrito errado, o valor não é esse. Hoje em dia, eu acho que é mais comum que ele seja de 2.4 GHz. Ok? Então você corrige aí no seu material impresso, você corrija por favor se não tiver corrigido já. Vamos lá, prosseguindo aqui com a nossa segunda linha. Então nossa primeira linha já está ok. Nossa primeira linha aqui já está ok, é o nosso processador. Nossa segunda linha, ela diz respeito à memória principal. Olha só, isso aqui é a memória principal, também conhecida genericamente como memória RAM. Nós temos aqui 12 GB, isso aqui é a capacidade dela. De DDR3, isso aqui é o tipo dela. E ela está sendo montada em triple channel, em 3 canais. Lembra o que é 3 canais? É quando a placa-mãe ela oferece normalmente 6 slots, 3 duplas de slots, para você montar a sua memória principal, transferindo dados simultaneamente para os 3 canais. Então lembra, inicialmente existia o dual channel, hoje você encontra placas-mãe com triple channel e placas-mãe com quad channel, até com 4 canais, quer dizer, 4 barramentos distintos se comunicando simultaneamente com os pentes, desde que você monte os pentes da maneira correta, né? No caso aqui, eles estão montados da maneira correta. Aqui está sendo descrito que são 3 blocos de 4 GB. Ou pode ser o seguinte, eu tenho aqui 6 slots, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou eu coloquei um pente de 4 GB aqui, um pente de 4 GB nesse aqui e um pente de 4 GB nesse aqui, porque são 3 canais diferentes. Ou então eu coloquei o seguinte, deixa eu mudar a cor, eu coloquei um pente de 2 aqui e outro de 2 aqui, um pente de 2 aqui e outro de 2 aqui, um pente de 2 aqui e outro de 2 aqui, né? Naqueles 6 slots. E lembrando por quê? Porque a sua placa-mãe vai identificar isso aqui
como sendo um canal, vou chamar canal número 1. Essa dupla aqui vai ser o second channel, o segundo canal, e essa dupla aqui vai ser o terceiro canal. Isso depende lá da placa-mãe, né? Depende da placa-mãe. Uma coisa que não funcionaria é você, por exemplo, fazer o seguinte, colocar um pente de 6 GB aqui e um pente de 6 GB aqui e esquecer o resto. O seu computador ia ficar com 12 GB de memória, com certeza. 12 GB de memória, com certeza. Mas ele não ia trabalhar em triple channel, ele não estaria trabalhando em 3 canais, ok? Então, este computador possui 12 GB de memória RAM e esses 12 GB estão montados em triple channel, montados em canal triplo. Significa que na placa-mãe houve a montagem correta nos 3 canais diferentes. Ou um pente de 4 GB em cada canal, ou 2 pentes de 2 GB em cada canal. De maneira que está funcionando o triple channel, ok? Este computador possui, portanto, já está na nossa análise, um processador, uma memória principal, aqui já analisado. E agora nós vamos analisar o terceiro mais citado, mais importante componente do seu computador, que é a memória de armazenamento permanente, a memória de armazenamento em massa no seu computador, que seria o HD. Este computador ele tem 2 HDs de 2 terabytes cada um. Então são 2 HDs de 2 terabytes. Esse computador já tem 4 terabytes de armazenamento em 2 HDs distintos. Está aqui, vou chamar de HD1, vou chamar de HD2. Certo? Ok. Todos os 2 HDs são de 7.200 RPM. Isso aqui é o que nós chamamos de rotação do disco, né? Rotação. Não é velocidade do HD não, viu? Algumas pessoas confundem. A rotação, ela diz quantas vezes por minuto o disco gira ao redor do eixo. Isso auxilia na velocidade? Isso influencia? Provavelmente sim, mas não podemos chamar de velocidade. Não podemos dizer que RPM é velocidade, não é? Se caiu uma pergunta, qual é é correto afirmar que a unidade que mede a velocidade dos HDs é RPM? Falso, está falso, com certeza está falso, ok? Os nossos HDs, eles também são dotados de 64 megabytes de memória cache. Veja só, eu acho que eu já havia falado sobre isso. Se não falei é porque realmente faz tempo que gravei e não me lembro, mas os HDs, eles são dotados de uma pequena memória RAM, conhecida como cache de disco, certo? Então, isso aqui é a cache dos discos. A gente costuma usar a expressão cache de disco, certo? Todo HD tem cache de disco e ela, quanto maior ela for, mais informação ela é capaz de armazenar, fazendo com que o disco não precise girar tanto. O bom é isso. Imagina você o seguinte, vamos limpar nossa tela. Eu lembro como limpar. Limpei a tela, mais ou menos. Limpei. Olha só. O nosso disco está aqui, o nosso disco está girando. A gente sabe que o disco rígido ele tem um braço que fica se mexendo para lá e para cá, enquanto o disco gira. Ok? Então, imaginando que a gente pegou um dado que estava aqui, uma informação que estava aqui, o disco girou até aqui, a nossa cabeça leu o dado e o dado foi enviado para a CPU ligada pelo barramento SATA aqui, por exemplo. Veja só, se ao lado desse dado houver outros dados, se houver mais dados, o que esse HD vai fazer? Esse HD vai pegar todos os outros dados e guardar aqui, ó, num espaço que é justamente a cache do disco. Porque, poxa, se aquele dado foi buscado no HD, é muito provável que os próximos dados, porque normalmente os dados são armazenados de forma sequencial, então é muito provável que os próximos dados também sejam solicitados pela CPU. Então, quando a CPU solicitar o próximo dado ao HD, o HD não precisa girar de novo. Ele vai fornecer este dado que aqui está na cache direto para a CPU.
fazendo com que o HD precise girar menos, fazendo com que a velocidade de envio dessa informação seja mais rápida. Então, HDs possuem cache de disco. HDs possuem uma memória RAM em sua estrutura que armazena os dados próximos aos que foram solicitados no disco, de modo que não seja necessário solicitar novamente ao disco, diga-se ao disco metálico mesmo, ele não precisa girar, a cabeça não precisa ficar se mexendo mais, porque a informação que a CPU vai solicitar já está na cache do disco. Então, quanto maior essa cache for, né? Se essa cache for maior, melhor para o disco, porque ele vai armazenar mais informações e poderá fornecer essas informações da cache e menos provável vai ser precisar da própria estrutura do HD para isso, certo? Da própria estrutura física, mecânica do HD para isso, tá? Então, o que nós temos aqui, de novo, processador, memória principal, 2 HDs de 2 TB, então 2 TB você já sabe é a capacidade do HD, o quanto ele aguenta. Os 2 discos rígidos são de 7.200 RPM, rotações por minuto. Os 2 discos rígidos possuem 64 megabytes de memória cache de disco. Pronto, são 2 HDs assim. Mas veja só, esse computador ele tem 2 HDs, certo? Então eu tenho um HD 2 TB, um HD de 2 TB e também tem um SSD de 512 GB. Então aqui está um SSD de 512 GB, está aqui. Então, isso é o desenho da estrutura de armazenamento que esse computador possui. Este computador possui 2 HDs e um SSD, ok? Provavelmente, a menção aqui ao SSD de ser do barramento SATA 3, certo? Também deve se incluir para os demais. Os 2 HDs também são SATA 3. Se não forem, não tá claro aí, certo? Não está claro aí. Mas você poderia deduzir dessa forma, que os HDs também são SATA 3 ou que os HDs podem ser de um outro barramento mais simples, que seria no caso o SATA 2, não seria tão... já que uma coisa comum, normalmente na informática, quando você lê uma configuração e ele não descreve uma informação, é porque aquele equipamento tem o mais comum possível. É a coisa mais comum. Então, eu tenho 2 HDs de 2 TB. Aí alguém pergunta, SATA 3 ou SATA 2? Aí você faz, poxa, claro que é SATA 2. Se fosse SATA 3, eu mencionaria. Então, o SATA 2 é o mais simples, é o barramento de disco, é o barramento usado para discos rígidos mais comum hoje em dia. Portanto, alguém poderia também, assim, se a interpretação fosse essa, isso lembra as aulas de português sobre ambiguidade, né? Sobre ambiguidade. Então, ficou ambíguo isso aqui. Eu não sei se esse SATA 3 se refere somente ao SSD ou se esse SATA 3 se refere também aos HDs, não sei. Ficou meio ambíguo, certo? Provavelmente o seu elaborador não perguntaria. Como fui eu que escrevi, a minha ideia era que isso deixasse claro que todos são SATA 3, mas não ficou. Ficou realmente bem ambíguo, ok? Então, esses são os 3 principais componentes do seu computador aqui, presentes aqui nessa primeira configuração do micro. Não há necessidade de mergulhar muito a fundo nisso, a não ser no disco, quando a gente for falar sobre particionamento e formatação, a gente vai mergulhar mais a fundo nisso, tá? O próximo item da nossa configuração é a placa de rede, né? Aqui só está dizendo rede, né? Rede, gigabit, Ethernet, 10/100/1000, ok? Primeiro detalhe é o seguinte: o seu computador precisa se comunicar com outros computadores. Vivemos na era da internet, vivemos na era da comunicação, então o seu computador precisa se comunicar com algum outro computador, por meio de uma rede, por meio de várias redes, não importa. O que a gente viu até agora, isso aqui, os 3 componentes principais do micro, fazem com que ele funcione. Eles fazem com que o seu computador funcione. Então, você vai ter esses componentes, vai ter uma placa-mãe para conectar eles, os barramentos para conectar eles. Você vai ter teclado, mouse e monitor, claro. Então, esses componentes aí são o cerne, o centro do seu computador. Mas o seu computador precisa se comunicar, então ele precisa de equipamentos de comunicação, equipamentos que permitem que ele se comunique
com outros computadores. Esse é o primeiro equipamento de comunicação que a gente vai ver, a placa de rede, certo? Então, a gente usa muito essa expressão, placa de rede é o equipamento que faz com que o seu computador se conecte numa rede. Hoje, praticamente, existem dois tipos de rede, as redes sem fio e as redes com fio. Certo? A gente vai detectar a diferença e tudo, as redes com fio e as redes sem fio, mas sempre que usarem essa expressão aqui, Ethernet, sempre que usarem esse termo Ethernet, é rede com fio, ou seja, é uma rede de computadores, onde um computador se conecta com outros por meio de fios, ok? Então vamos lá. Olha só. Está aí a placa de rede. A placa de rede é um equipamento que, no caso de um micro desktop, ela é montada nessa forma aqui, na forma de placa. Então, essa placa de circuitos, ela é encaixada lá na placa-mãe, no slot PCI Express, PCI Express X16, não sei. Ela é encaixada na sua placa-mãe. Então, aqui fica a placa-mãe, a placa de rede fica assim, ok? E um cabo, então... normalmente um cabo azul, né? Eu estou desenhando ele em vermelho aqui, mas normalmente ele é azul, certo? É encaixado aqui, justamente nesse nosso vão aqui, nesse nosso plug. Então, um cabo é plugado na placa de rede e aí o seu computador consegue se comunicar com outros computadores por meio de uma rede. Que seria isso aqui, ó. Pronto, ok? O seu computador, né, esses fios aqui, eles estão chegando nas traseiras dos computadores e justamente se encaixando nas placas de rede de tais computadores. Então, esses cabos aqui são capazes de se encaixar nas placas de rede dos computadores, ok? Isso é chamado LAN. Vamos generalizar. LAN. Essa palavra LAN, ela significa rede local, ou seja, rede local. Eita, João, tu está escrevendo em letra cursiva, que letra bonitinha. Parece que tu aprendeu a caligrafia ontem. Tá, pessoal, é meio difícil escrever cursivo com isso aqui, mas ó, o que é uma rede local? Rede é uma ligação entre computadores. Rede local é uma ligação entre computadores em um espaço físico pequeno, uma sala, um andar, um prédio, isso é uma rede local. Então, se você quer que o seu computador se conecte a outros computadores perto dele, isso é uma rede local. Uma rede local pode ser com fio ou sem fio. Se ela for com fio, ela é chamada de rede local Ethernet ou simplesmente Ethernet. Só isso. Então, montei uma rede na minha casa. Aí alguém pergunta, que tipo de rede você montou? Você montou... eu montei uma rede Ethernet. Aí o outro pergunta, com fio ou sem fio? Ethernet já é com fio. Falou em Ethernet, rede local com fio. Portanto, meus amigos, esta palavra necessariamente significa rede local com fio. Ok? Na aula de redes a gente vai ver que tipo de fio é e algumas besteirinhas a mais, certo? Mas falou em Ethernet, rede local com fio. Voltando um slide, tem tudo isso explicado, né? Olha só, não preciso me ater a isso que eu já expliquei, né? Mas olha só, existem também as redes Wi-Fi. As redes Wi-Fi são redes locais sem fio. Então, se você montou na sua casa uma rede sem fio, ela não é Ethernet, ela é chamada de rede Wi-Fi, ok? Duas formas de montar a rede na sua casa ou na sua empresa. O engraçado é que as redes Ethernet, elas têm velocidade de transmissão. A tecnologia Ethernet foi criada na década de 1980, certo? Na verdade, ela foi criada antes, mas popularizada na década de 1980. Então, naquela época, era muito comum redes locais que permitiam velocidades de 10 megabits por segundo. 10 megabits por segundo. Para os padrões de hoje, isso aí é horrível, né? Esse é o padrão de velocidade hoje das redes de telefone.
das redes 3G não, da rede 4G. A rede 4G atinge mais ou menos esse valor, né? Mas é uma velocidade muito baixa. Durante muito tempo, popularizou-se durante toda a década de 1990 e a primeira década do século atual, né, 2001 até 2010, popularizou-se a Fast Ethernet, a segunda geração da Ethernet, que conseguia velocidades da ordem de 100 megabits por segundo. Eu acho que essa aqui ainda é a mais comum hoje, eu acho. Não posso afirmar com certeza, mas acredito que sim. Pelo menos na maioria dos órgãos públicos, onde provavelmente você vai trabalhar depois que passar, deve ser esse valor. Algumas redes novas hoje, todas as redes que estão sendo construídas hoje, você vai vou montar uma rede na minha casa, decidi montar uma rede com fio. Ela é Gigabit Ethernet. Ela atinge 1000 megabits por segundo. Então, quando a gente usa a expressão gigabit ou gigabit, eu estou me referindo a redes Ethernet, que atingem velocidade de 1000 megabits por segundo. O caso da nossa configuração é esse. Na nossa configuração, vamos voltar para lá. Na nossa configuração, estamos tratando de uma placa de rede do tipo Gigabit Ethernet que trabalha a 1000 megabits por segundo. Certo? É redundante esse dado. Bom, na hora que o cara diz para mim que ela é Gigabit Ethernet, eu já sei que ela trabalha a 1000. Não precisava ele dizer o restante embaixo. Eu apenas escrevi as duas formas para você entender. Algumas ofertas de jornal, algumas configurações apresentadas podem usar a expressão Gigabit Ethernet. Algumas outras podem usar a expressão 10/100/1000. 10/100/1000 significa que ela é 1000, mas ela pode trabalhar a 100 e pode se comunicar com placas também que são 10. Quer dizer, meu computador, minha placa de rede, ela é 10/100/1000. Ela consegue trabalhar a 1000? Consegue. Mas se o outro computador vizinho dela só trabalha a 100, minha placa de rede consegue conversar a 100. Mas se o vizinho do vizinho só trabalha a 10, eu quero me comunicar com ele, a minha placa de rede vai fazer o favor, boa samaritana que é, de baixar a sua própria velocidade para 10 para então poder se comunicar com o computador que só fala a 10, ok? Então, eu tenho aqui quatro componentes do meu computador: processador, memória RAM, discos rígidos e mais um SSD, e aqui a minha placa de rede com fio. 4 primeiros componentes do computador que nós estamos estudando agora, tá? Com isso a gente termina essa aula de número 23, pessoal. Essa aula finaliza agora. Vou voltar aqui para a tela grande, tá? E nós vamos continuar com a configuração do computador para finalizar o curso de hardware avançado na próxima aula. Na próxima aula a gente vai começar a ver o segundo slide, a parte 2 da configuração. Como a gente vai mergulhar um pouco a mais, quer dizer, vai ter um pouco mais de detalhe sobre cada item, aí a gente talvez leve um pouco mais de tempo. Mas eu estou calculando que daqui até a aula 30, eu acho, estourando, até a aula 30 talvez, a gente terminou o hardware avançado. Tá? Eu não tenho como precisar agora. Fica com Deus, me desculpe por esse atraso, essa demora para poder mostrar o conteúdo para vocês. A gente vai continuar com esse conteúdo daqui a pouquinho, tá? Um abraço.